Olá, está no ar mais um Direto da Redação, nesta tarde de segunda-feira. A todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos pelo canal 3 da NET, aqui em São Caetano, pelo facebook.com/, seu canal regional, ou pelo site do jornal abcreporter.com.br. Nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Correia Lial. Ele é juiz da segunda vara criminal de São Caetano? Não, mas não vamos falar de crime. Vamos falar de eleitoral, sistema eleitoral, na verdade, da biometria. Doutor, obrigado pela visita. Uma boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Então, vamos falar sobre a biometria. O que é a biometria? A biometria é quando você vai na justiça eleitoral, você vai no seu cartório eleitoral, coloca o dedinho lá para garantir que você que está indo votar é realmente você, ou seja, que o Celso é realmente o Celso, que o Celso não é o João. Então, a biometria vai servir para dar mais transparência, no meu ponto de vista, e mais lisura para a eleição. Falava aqui nos bastidores com o doutor. Doutor, hoje a biometria, em virtude de toda essa parafernália tecnológica que a gente acaba vivendo, não dá mais para viver sem ela, a biometria veio para ficar e ela acaba sendo realmente esse ponto decisivo que, realmente o Celso é o Celso. Não tenho como utilizar o dedo do Celso se eu não sou o Celso. Dá essa garantia de que o cidadão é ele mesmo? Sem dúvida, Celso. O sistema de biometria, ele traz uma segurança, não só para a justiça eleitoral, mas sobretudo para o eleitor, de que ele está depositando o seu voto, a sua escolha, no candidato que ele entende que é o mais capacitado para exercer o cargo, e com a segurança de que aquele voto não será computado em favor de outra pessoa. A eleição anterior nos trouxe uma série de problemas nesse sentido, porque em alguns casos, ou por erro do mesário, ou por erro do próprio eleitor, na hora de digitar o número do título de eleitor, o mesário poderia se equivocar, digitava o número errado e a pessoa, então, autorizada a votar, depositava o seu voto, confirmava e o verdadeiro eleitor aparecia na sequência e a informação que o mesário passava a ele era de que ele já havia votado. E ele, evidentemente nervoso, dizia ao mesário: não, eu não votei ainda. E aí, então, era constatada este equívoco, que só é possível... Não de má fé. Não de má fé. Erro mesmo. Sim, sim. Tanto é verdade que, em alguns casos, por coincidência, os dois estavam no mesmo momento na sessão eleitoral. Eu fui chamado, já resolvi a questão, o senhor é o fulano de tal, comprovava por meio de documento, oficial, válido, a outra pessoa também, e eu explicava aos dois: olha, não é possível agora mudar o voto. Não é possível o senhor que não votou, mas consta como se tivesse votado, não é possível votar de novo. Então, o eleitor ele ia muito bravo para casa e com razão, porque ele não pôde exercer o seu direito de cidadania em razão de um equívoco de um funcionário da Justiça Eleitoral. Mas não, naquele caso não havia o que fazer. Mas e aquele que já tinha votado, votou novamente? Aquele que já tinha votado, votou novamente. E esse é um caso, sim, são várias... esse problema ele foi reportado ao TRE e a informação que sempre foi passada era de que não havia nada a ser feito. E por isso que a biometria hoje vai trazer essa segurança para que os eleitores possam exercer com tranquilidade, sabendo que não estarão sujeitos a esse tipo de erro, né? Porque, como você bem colocou, não houve má-fé de ninguém, ok? Houve um erro de digitação na hora de digitar o número do título de eleitor, ok? Doutor, o doutor acabou de me falar sobre essa questão do eleitor e acaba voltando para casa sem votar. Sim. No caso de um eleitor que não tem a biometria, o que acontece com ele? Não foi, ele não fez, a gente já vai entrar no mérito. Mas vocês estão falando disso, daqui a pouco a gente vai falar sobre o porquê a biometria. Esse eleitor que não tem a biometria, o que acontece com ele? Que ele não foi, não participou da recontagem, da revisão, e ele não está biometrizado. Se o eleitor, expirado o prazo, de que falaremos mais adiante, não efetuar o cadastramento biométrico, ele terá o seu título cancelado, ou seja, ele não poderá exercer o seu direito ao voto nas eleições de 2020 e nas que se sucederem se ele não regularizar a situação. É por isso que é importantíssimo que todos os eleitores cumpram
o prazo previsto na legislação eleitoral e façam a biometria, né? Porque é algo que não vai demandar um tempo muito grande para a realização, é simples, pode ser agendado ou não. Se não for agendado, basta comparecer ao cartório e a biometria será cadastrada rapidamente. Então, vamos lá. Então, do início, falamos da biometria, agora vamos... Por que você está falando de biometria? Não coube, ou melhor, coube ao doutor determinar que houvesse a recontagem em São Caetano, mas não partiu dele esta determinação. Doutor, de onde veio a determinação? Para quem serve essa determinação e por que a recontagem de eleitores? Muito bem. Há que se fazer uma diferenciação entre a revisão do eleitorado e a realização de cadastro biométrico, não é? A resolução do TRE, a qual tenho uma cópia aqui, resolução do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, número 461 de 2018, ela foi publicada em dezembro do ano passado, ela determinou que alguns municípios, conforme o cronograma, realizassem a biometria, o cadastro biométrico. A biometria nada mais é do que a comprovação por meio da digital do eleitor de que ele é a mesma pessoa que consta do título. Por que isso é necessário? Como todos sabem, o título eleitoral ele não tem uma fotografia. E é por esse motivo que no dia da eleição o eleitor ele deve levar consigo um documento oficial com foto, não é? Para que seja feita essa comprovação. Então, para facilitar este processo, para evitar um tempo maior na hora do voto, em muitas sessões verificaram-se filas grandes em alguns horários de pico. Então, para evitar que isso aconteça, na municipal o problema é até minimizado porque são apenas prefeito e vereador. Mas na nacional, não é? Nós temos deputado federal, deputado estadual, governador, presidente. Então, para evitar um tempo maior, o cadastramento ele é feito com o objetivo de ganhar tempo. Então, o eleitor chega, ele se identifica com a sua digital, já vai aparecer a foto do título de eleitor e do cadastramento que ele tem junto à Justiça Eleitoral. Então, este é o objetivo. Dar maior transparência para evitar fraudes na utilização de documentos falsos, né? Até porque o mesário, quando dá a apresentação de um documento, ele não é perito para aferir se aquele documento apresentado tem algum indício de falsificação ou não, né? Então, para evitar qualquer tipo de fraude e dar maior transparência, que a biometria ela veio para ficar, é algo que está sendo realizado em âmbito nacional, só que como é um trabalho complexo, né, que exige a chamada de um universo aí de mais de 200, talvez 150 milhões de habitantes, então exige-se tempo. É por esse motivo que o TSE ele tem feito esse processo de maneira programada. Algumas cidades, no ano de 2016, 17, 18, e chegou-se o momento de São Caetano do Sul. Mas veja, São Caetano do Sul não é o único município que está participando deste cadastramento. No anexo da resolução que eu acabei de citar, nós temos aqui mais de 100 cidades do município de São Paulo. A diferença é que, em algumas cidades, o prazo teve início antes e expirará também antes. Em São Caetano, o início foi em fevereiro e o término será no dia 19 de dezembro de 2019. É evidente que os eleitores não devem deixar para a última hora. Dia porque, 19. Sempre que uma revisão ela é feita, o noticiário ele é vasto em mostrar na véspera ou na semana que antecede o fim do prazo, aquelas filas enormes no cartório eleitoral. Então, para evitar, eu peço aqui encarecidamente aos eleitores de São Caetano que não deixem para a última hora, aproveitem um tempo, podem agendar pelo site do TRE, www.tre-sp.gov.br, ou então, não precisa agendar, pode ir direto no cartório eleitoral da sua zona, ou da 160ª,
166, ou então na 269ª, que é a 269. Doutor, de todo esse processo, eu estive no site do TSE, agora há pouco o site não carregou, mas na sexta-feira eu acessei. São Caetano tem 136.742 eleitores. Destes, 68.655 já com a biometria realizada, ou seja, 50%, 50,21%. É um número baixo, se a gente levar em consideração que já estamos em julho. Na verdade, fim do mês de junho, já meados de agosto, né? Você tem razão, Celso. É um número baixo e também por esse motivo eu aceitei o seu convite aqui para conclamar os eleitores da cidade. Houve uma melhora, uma sensível melhora, porque até o mês de maio nosso número era ainda mais baixo, mas atingimos agora o patamar de 50%, que para o mês 7, de fato, é um número baixo. Então, é por isso que, a partir de agora, nós aumentaremos a nossa divulgação. Nós tínhamos uma ideia também de colocar alguns totens em alguns centros comerciais aqui de grande circulação. Então, talvez neste último trimestre nós façamos isso para facilitar também a vida do eleitor, né? Porque alguns às vezes não querem ou não podem se deslocar até o cartório e vão deixar para a última hora, o que a gente pede aqui novamente para que seja evitado. Mas em alguns casos o eleitor está passeando num centro comercial, um shopping ou em outro local de grande circulação da cidade, e ele pode ali aproveitar aquele momento, perder 5 minutos, realizar o cadastramento biométrico, também vai ajudar não só a vida dele, mas também a nossa vida da Justiça Eleitoral. Doutor, vou pedir um segundinho. A você que acompanha o Direto da Redação, não sai daí não. A gente vai para um breve break comercial e já volta. Vamos continuar falando sobre essa revisão do eleitorado da cidade. É muito importante para garantir que as eleições de 2020 sejam feitas da melhor forma possível e para que você tenha sim garantido o seu direito, para que você possa exercer o seu direito, mas antes cumprir com o seu dever, que é passar na sua zona eleitoral e fazer a biometria. Segura aí, a gente já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Estamos de volta com o Direto da Redação. Nosso bate-papo hoje é com o doutor Pedro Correia Leal, juiz da Vara Criminal, da segunda Vara Criminal de São Caetano, mas nosso papo não é criminalidade, nosso papo aqui é eleição. Doutor, falávamos aqui nos bastidores, né? A biometria, ela vai garantir que a pessoa é aquela pessoa, mas ela não vai garantir que essa pessoa mora, continua ou resida na cidade neste exato momento. Como eu disse, eu fui e fiz a minha biometria há cerca de 1 mês e meio, 2 talvez. E eu levei o meu comprovante de endereço. Não lembro ao certo se havia um pedido ou se eu levei por precaução. O quanto isso garante que esse indivíduo que já está cadastrado na cidade, já é eleitor na cidade, hoje não resida mais na cidade, mas ele continue votando aqui? A sua pergunta é bem adequada, Celso, porque historicamente nós temos essa divergência, eu não diria divergência, mas esta desconfiança de que o número de eleitores na cidade ele é proporcionalmente superior ao que deveria se comparado ao número de habitantes. Não é por outro motivo que existe uma portaria vigente que vale para as 2 zonas eleitorais, quanto assinada pelos juízes eleitorais à época em que ela foi editada, não me recordo agora o número, que determina quais são as exigências para que o eleitor possa transferir o título para São Caetano do Sul ou para que possa, então, manter um título nesses casos em que há uma revisão. Não são aceitos todos os comprovantes, a portaria especifica quais são os comprovantes adequados para a comprovação, e nos casos em que o eleitor não possua nenhum comprovante em seu nome, também existe ali na portaria a delimitação quanto à forma de comprovação, declaração ou prova de união estável com alguém, enfim, são alguns requisitos. Mas, como se sabe, isso não garante que o eleitor comprove efetivamente o vínculo aqui com a cidade. Como você disse, em alguns casos ele ainda mantém algum parente aqui e algumas correspondências ainda são remetidas para o endereço ou do tio, ou dos pais, enfim. E até no nome dele, inclusive. Sim. Estão no nome dele, porque ele mantém de propósito, sim. Nesses casos, é possível que uma outra revisão do eleitorado, que ela é feita a pedido da parte interessada, ou um partido político, ou alguma agremiação que tenha representação na Justiça Eleitoral, para que realize esta revisão. Mas esta revisão ela não pode ser feita em ano eleitoral e nem em ano que antecede a eleição municipal. Portanto, é bom que fique claro a diferença entre a revisão que vai investigar se o eleitor comprovou o domicílio e se efetivamente reside no domicílio comprovado, e o cadastramento biométrico. São objetivos diferentes, ok? Esta revisão, ela pode ser feita, além da revisão geral do eleitorado, que é feita de tempos em tempos, essa revisão, no caso concreto, ela pode ser feita a pedido da parte interessada. Então, se houver desconfiança de que algum eleitor mantenha um endereço fictício aqui só para manter o título na cidade, basta que seja feita uma representação ao cartório eleitoral e aí isso será investigado. Mas isso caso a caso, não em âmbito genérico. Isso em âmbito global só é possível por meio desta revisão do eleitorado, que, como eu disse, não cabe em ano eleitoral. Mas o nosso
cadastramento biométrico não tem este objetivo. O objetivo é simplesmente chamar o eleitor para facilitar na identificação, dar mais transparência, evitando a apresentação de documentos falsos ou evitando confusão na hora de digitar o número do título. É só para isso. Falava com o doutor aqui nos bastidores, no site do IBGE, São Caetano, em 2018, tinha uma população estimada de 160.275 pessoas. E, atualizados no dia 17 passado, no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, são 136.742 eleitores já cadastrados, desses 68.655 já biometrizados, que realizaram a biometria, ou seja, 50%, 50,21%. Doutor, é um número baixo, a gente já cravou isso, mas 136 mil para 160 mil, não é uma desproporção muito grande? A gente tem uma cidade com 160 mil habitantes e desses 160 mil, 136 são votantes? Como eu já havia falado, existe sim uma desproporção, mas essa investigação ela só será possível numa revisão de eleitorado, que não é o objetivo do cadastramento biométrico. Por mais que se exija, e estamos assim agindo no cadastramento realizado em 2019, por mais que se exija um comprovante de domicílio, nós não vamos investigar caso a caso, não vamos mandar um oficial de justiça para comprovar se aquele eleitor reside, se ele está lá, se ele dorme naquele endereço. Isso, como eu disse, é possível numa investigação particular, caso a caso. Mas isso é inviável, em ano que antecede eleição municipal, realizarmos uma revisão do eleitorado desse porte. Isso demandaria um custo muito grande. Basta aqui a gente pensar na quantidade de eleitores em cada zona, e a cada apresentação de comprovante, quais seriam os parâmetros para que se desconfiasse ou não, ou realizaríamos em relação a todos, ficaria inviável, né? Então, por isso que se exige a apresentação de um comprovante de residência recente. E aí o cartório vai avaliar se aquele comprovante é válido de acordo com a portaria conjunta que foi editada pelos dois juízos, da 166 e da 269. Então, por enquanto, é só a biometria. Por enquanto, é só a biometria, sem prejuízo de uma revisão futura, que é sempre bem-vinda. Inclusive, não só em São Caetano do Sul, mas essa revisão do eleitorado, ela ocorre de tempos em tempos em todas as cidades do Brasil. Não só quando se desconfia, né, dessa desproporção. É claro que quando esse número ele quase se equipara, que é o que acontece aqui, né, entre número de habitantes e número de eleitores, isso chama a atenção do TSE e pode até dar ensejo a uma revisão de ofício, ou seja, ainda que ninguém a provoque, o TSE determina, olha, o juiz eleitoral faça uma revisão do eleitorado, perfeito, porque o número está muito desproporcional. Perfeito. Então essa revisão pode ser feita de ofício, ou seja, sem que haja provocação, ou então a pedido de alguma parte interessada. Doutor, cabe alguma penalização para aquele que apresentou um documento que não condiga com a realidade ou com a verdade? Por exemplo, ele não mora mais na cidade, utiliza aquele comprovante que vai para a casa do pai ou do tio, só que ele mora em São Bernardo, em Santo André. Ele pode ser penalizado por falsidade? Sim, isso pode dar ensejo à instauração de inquérito policial pelo crime de falsidade ideológica. Veja, há uma diferença entre a falsidade material, que é a falsificação de documento, claro, com a falsidade ideológica. A falsidade ideológica, ela incide sobre o que a pessoa declara e não sobre o documento. Certo. Então a diferença é essa. Na falsidade de documento material, a pessoa apresenta um documento falso. Perfeito. Assinado por ela, quando não deveria sê-lo, ou então uma contrafação, um documento que não foi emitido por algum órgão oficial ou particular. Ou de teor duvidoso. Sim. Já a falsidade ideológica, o falso incide sobre o que a pessoa declara. Então eu declaro que resido em tal endereço, mas é mentira.
Ali quem reside é o meu irmão, eu resido em outra cidade. Ele pode responder. Pode responder criminalmente pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. Ou seja, passa a ser até uma pessoa investigada pela polícia, se for o caso. Sim, sim. Até aproveito para comentar uma coisa. Existe essa aura que pesa contra a pessoa que comete um crime, o criminoso. O criminoso é aquele que viola uma norma prevista no Código Penal. Então, crimes contra a honra, por exemplo, dificilmente alguém nunca cometeu, não é? Nem em pensamento, não é verdade? Então, é preciso que... Não é porque a pessoa declarou algo falsamente em documento público ou privado que ela é fadada a uma pena altíssima, vai ficar presa. Não, não é isso. É como você disse, vai ser instaurado um inquérito e, ao final dessa investigação, o promotor, o Ministério Público, vai verificar se é caso de acusar formalmente aquela pessoa ou não. Perfeito. Okay? Maravilha. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço demais a entrevista, muito esclarecedora. Tenho certeza aí, nossos telespectadores que ainda não fizeram a biometria, então corre lá, dá tempo ainda, até dia 19 de dezembro de 2019. Até dia 19 de dezembro de 2019. Não deixem para a última hora. A Justiça Eleitoral agradece muito que os eleitores comecem já a se preparar para essa modernidade, que é um caminho sem volta, e vai beneficiar somente a lisura do pleito. É para que aquele que seja eleito participe de um pleito legítimo, transparente, seguro. É isso que nós queremos. Maravilha, doutor. Obrigado pela visita, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, você que acompanhou direto da redação, tá aí a dica. Zonas 166 e 269 aqui em São Caetano. Se você ainda não fez a biometria, corre lá, dá tempo até dia 19 de dezembro de 2019. Corre lá, leva o comprovante de endereço, também essencial. E lembre-se, a garantia dos seus direitos é o cumprimento do seu dever. Então, cumpra com o seu dever para depois pedir pelos seus direitos. Outra coisa, você que é morador de São Caetano, que usa os benefícios da municipalidade, entenda, aquele que não é de São Caetano e que vota aqui também tem esse mesmo direito. Ele vai usar os mesmos benefícios que você está usando. E se você não é morador da cidade, transfere, muda, coloca seu título onde você mora, utiliza os serviços que a sua municipalidade está te oferecendo. Não utilize o do vizinho ao lado, porque você não mora ali. É simples, é prático, é honesto, é assim. Tchau, obrigado. Até o próximo programa.